Bora lá, família. Escravo das Sombras, capítulo 206. Até buguei aqui para fazer a intro, porque, família, eu acho que vocês estão vendo isso na tela, porém, eu mudei de site. Cara, eu achei esse daqui, parece que a tradução está melhor. Não sei dizer se está mais correto que o original. Pelo menos eu fiz umas comparação ali, está muito melhor a escrita, tá ligado? Não sei, tipo, como eu disse, eu não sei se tá mais puxado pro original ou mudaram para encaixar melhor as frases. Mas vamos descobrir isso junto agora, porque vamos pra leitura. As aranhas eram do tamanho de um humano, incrivelmente rápidas, e tinha algo que lembrava placas de ferro cobrindo partes de seus corpos repulsivos. Elas pareciam máquinas de batalha blindadas, criadas com o único propósito de massacrar seres humanos. Mano, os bichos daí da Costa Esquecida tem tudo coisa metálica, de ferro, aço, né, mano? Elas também... Não, da Costa Esquecida do lado de fora do castelo que eu tô falando. De dentro tem uma variedade melhor. Elas também pareciam estranhamente familiares. Com um pouco de esforço, Dani percebeu que essas abominações pareciam muito com versões menores e muito menores das gigantes bestas caídas que destruíram a Santa de Pedra original e seus companheiros. Ah, eu lembro. Ah, não deve ser tão perigoso já que é menor. Talvez, né? Só que o tamanho e a armadura deles não era nem de longe tão formidáveis. Se for assim, tenho más notícias para vocês, tolos. Se a Santa de Pedra já cuidava dos seus pais, imagine de vocês que é filhote, né, mano? Assim que as aranhas atacaram, os membros da corte reagiram com a calma mortal de caçadores experientes da Cidade das Trevas. E aqui já me quebrou, mano. Não é mais Cidade Sombria. Mudou aqui nesse site, fala Cidade das Trevas. Aí já perdeu um ponto comigo. Só porque eu tô acostumado mesmo com outro jeito. Armas brilharam no ar, cortando membros e perfurando ferro como se fosse papel. F achatou uma das criaturas com um golpe devastador de seu escudo danificado. A pobre fera nem teve tempo de entender o grande erro que havia cometido. Os outros não foram menos eficientes. O próprio Sunny lançou o espinho furtivo. Ah, mano. O nome das memórias das coisas é tudo mudada, mano. Aí, vamos ler esses 3 capítulos do vídeo desse site. E aí nós decidimos depois, né, o que fazer. O espinho furtivo. E puxou a corda invisível assim que ela afundou na carne de uma das aranhas, interrompendo abruptamente seu salto e fazendo-a cair no chão. Antes que a fera pudesse se levantar, a dançarina quieta disparou pelo ar e perfurou sua cabeça completamente. Apenas alguns segundos depois que as aranhas tentaram emboscar o grupo de humanos, a batalha acabou. 3 criaturas do pesadelo mortas estavam esparramadas na lama, enquanto a quarta acabou presa em uma parede de coral com várias flechas. Eles poderiam até ter economizado 1 ou 2 segundos se não fosse pela necessidade de ficar atento às teias de aranhas. Sunny balançou a cabeça. Decepcionante. Espera, por que ele ficou desapontado? Ótimo, isso foi ótimo. Nem toda vitória tinha que quase custar a vida dele. Meu amigão, tá tão acostumado na merda assim que o normal, tipo, não se ferir é triste pra tu, cara? Se havia uma coisa para se sentir desapontado, era que este era tão rápido que ele nem teve a chance de acabar com nenhum dos inimigos sozinho, não recebendo nenhuma recompensa do feitiço. Mas mesmo assim, ele ficaria feliz em lutar apenas batalhas fáceis como essa no futuro. Nephis limpou a lâmina de sua espada com um pedaço de pano, escutou o silêncio por alguns momentos para ter certeza de que nada mais iria atacá-los. Então deu sinal verde para que o grupo começasse a retalhar os monstros. Logo, fragmentos de alma, tiras de carne e outras partes úteis foram cortadas, limpas e colocadas na bolsa encantada de F. Tudo foi feito com rapidez, eficiência e profissionalismo, e só poderiam vir de muita experiência. Sunny só conseguiu balançar a cabeça novamente. Os caras já estão muito acostumados a matar monstros, né? Isso é a rotina pra eles, então... Vai lá, pega o núcleo rápido, o fragmento rapidão, pega a carne e já era, mano. Bora pro próximo. Eles conseguiram se livrar das aranhas de ferro com tanta facilidade por 2 motivos.
Primeiro, no que diz respeito às criaturas do pesadelo, essas não estavam no mesmo nível que, por exemplo, os carniceiros carapaça. Elas tinham uma ligeira vantagem em velocidade, mas não era nem de longe tão forte, ágeis e ridiculamente resistentes. Se Stanley pudesse adivinhar, ele diria que as aranhas de ferro dependiam muito de suas teias e vantagens no campo de batalha para derrotar a presa. Como a corte havia destruído as teias com a descendência, sua principal vantagem havia desaparecido. Se elas agirem como aranha mesmo, mano, o certo é elas ficarem escondidinhos só esperando as presas tocar nas teias, né, mano? Pra dar um ataque rapidão e já era. Igual o Sunny. A segunda razão era a própria corte. Eles eram alguns dos humanos mais mortais da Costa Esquecida. Ele tinha certeza de que pelo menos 4 deles poderiam matar o explorador do castelo em combate individual, se não um dos próprios tenentes. Eles eram os melhores e mais brilhantes que o assentamento externo podia oferecer, afinal. F estava certa quando disse que nunca houve uma corte tão poderosa fora dos muros do Castelo Brilhante antes. No geral, os 6 estavam mais do que equipados para lidar com apenas 3 bestas despertas. O labirinto realmente tinha que se esforçar mais se quisesse vê-los mortos. Mano, não vamos ficar cantando vitória também não, né, mano? Enfrentaram 3 monstrinhos, nem sabe o que pode vir pela frente. Sunny sorriu. Apenas 3 bestas despertas? Sim. Quão louco isso soou. E ainda assim era verdade. Terminando com as aranhas mortas, o grupo deixou indiferentemente seus corpos eviscerados para trás e continuou seu caminho. Depois de mais alguns escaramuzas menores com as aranhas de ferro, eles finalmente chegaram ao seu destino. Não muito longe deles, colorido de rosa pelo sol da tarde, um arco magnífico de mármore branco erguia-se alto acima do mar de coral carmesim. A estrutura gigante foi claramente criada pelas mesmas pessoas que construíram um castelo brilhante, e feito da mesma pedra. Parecia um irmão muito maior do arco imaculado que protegia a entrada da estrada branca que subia até o assentamento externo. Só que este estava muito mais desgastado, desolado e danificado. Sinais de corrosão e rachaduras profundas cobriam sua superfície, com um de seus lados parcialmente desmoronados. Meu Deus, isso aí tá um puro caos então, né, mano? Não chega nem perto de comparação com o que tá lá. Sunny estudou o arco e olhou para Nephis. Essa é a nossa parada para a noite? Ela deu-lhe um olhar um simples aceno de cabeça e disse depois de uma breve pausa. Precisamos acelerar o passo, a noite está próxima e talvez tenhamos que lutar. Sunny suspirou. Lutar de novo? Quando eles finalmente conseguiriam descansar? Tinha sido um dia tão longo. Dessa vez eu tenho que concordar com o Sunny, mano. Eu pensei que eles iam tirar um dia pra descansar na mão da estátua lá, mas nem isso, né, mano? Subiram e já foram correndo pra ir. Então todo mundo aí deve estar bem exausto. No entanto, ele manteve a boca fechada. A estrela da mudança... pelo menos aqui já começa com A. Lá fala só estrela na mudança direto, mano. Aí, sempre que eu lia, eu que acrescentava o A por força do hábito, sei lá, né? Mas aqui já tem, a estrela da mudança era a mais cansada de todos eles, devido a curar todas as suas feridas, e ele não a viu reclamando. Então não reclamaria também. Justo. Com certeza ela deve estar muito exausta, curou geral, né, mano? Mas também, eu acho que ela tá acostumada, o Sunny não. Se bem que o Sunny também devia estar acostumado, eu acho, né? À sua esquerda, F de repente xingou e gemeu. Mais lutas? Vamos! Quando é que vamos finalmente comer? Ela pode reclamar, ainda mais de comida com o defeito dela, né? Bem, isso também funciona, eu acho. Olhando para a caçadora, Nephis balançou a cabeça e caminhou silenciosamente para frente. Logo, eles alcançaram o arco gigante. Ai convocou seu arco e voou para cima, apenas para retornar alguns minutos depois e relatar que nenhum monstro terrível estava aninhado no topo da estrutura antiga. Com um suspiro de alívio, os membros da corte escalaram a corda dourada um após o outro e logo estavam bem acima do labirinto, observando silenciosamente enquanto a torrente de água negra o afogava nas profundezas sem luz.
Conforme o sol desaparecia além do horizonte, eles foram deixados em uma ilha retangular feita de mármore branco. Ao redor dela, não havia nada além das ondas ondulantes do mar escuro. Ele estava, mais uma vez, cercado por todos os lados por nada além de escuridão e água preta. Ele não gostou da sensação. Ó, aqui tem uns comentários, mano, dá pra ler, né? Eu acho que não tem nada, é só a gente agradecer, né? E um... nada demais, nada demais. Mas eu confesso, mano, que eu gosto de ficar lendo o comentário dos capítulos que eu tô lendo nos manhwa, mano. Se não tiver spoiler, não tem problema ler, né? Bora lá pra mais um capítulo 207. A noite passou sem incidentes. De manhã, Sunny foi acordado pelo som das ondas e abriu os olhos para ver o sol nascendo lentamente além do horizonte. Calma aí, antes de continuar, eu vou dar um aviso de novo, mano. O que vocês estão achando desse site? Dá pra vocês perceber que o jeito que eles traduziram as frases tá muito melhor. Porém, eles mudaram a tradução de algumas coisas, né? Da cidade, das memórias. Então, tipo, talvez você esteja acostumado só com outro jeito, pode achar meio estranho esse daqui. Então comentem aí por onde vocês querem que eu leia, fechou? Esfregando o rosto, ele se sentou e olhou ao redor, notando que a maioria da corte ainda estava dormindo. Apenas Kai, que tinha sido o último a ficar de guarda, estava acordado, sentado na beirada do arco e admirando o amanhecer com um olhar sonhador no rosto. Sunny queria chamá-lo e avisar o charmoso arqueiro para não se sentar tão perto da borda, mas então se lembrou de que Kai sabia voar. Não tem perigo de ele cair, né? Ele até pode cair, mas ele volta em um piscar de olhos. Como se fosse esquecer de novo. Como se eu fosse esquecer de novo. Ele sempre esquece, né, que o Kai voa. Aproveitando a oportunidade, ele mergulhou no mar de alma e convocou a Santa de Pedra das profundezas do Núcleo das Sombras, onde ela dormia no abraço nutritivas chamas negras. Assim como antes, a sombra não apareceu de uma esfera de luz como um eco faria, mas saiu de um redemoinho de fogo escuro. Então, ele ficou imóvel na frente de Sunny como uma estátua de verdade, aparentemente indiferente tanto à presença dele quanto aos ferimentos que cobriam seu corpo. Sunny andou ao redor da Santa de Pedra, estudando a extensão do dano causado a ela pela Ordem de Mortos-Vivos. A armadura da cavaleira estava surrada e quebrada, perfurada em vários lugares pelas garras dos incontáveis esqueletos com quem ela havia lutado. O pó de rubi não estava mais fluindo das brechas, mas ele podia ver cortes profundos em sua pele lisa e cinza. Bastardos. Mano, o Sunny tem um costume de ficar chamando todo mundo de bastardo, mano. É impressionante que ele não pense em nenhum outro xingamento na hora, né? Quem ousa machucar sua sombra? Balançando a cabeça, Sunny dispensou a santa, enviando de volta para a escuridão restauradora do Núcleo das Sombras. O dano, embora extenso, não era realmente uma ameaça à existência dela. Em alguns dias, seu monstro de estimação deve se recuperar completamente. Na verdade, ela já parecia melhor do que ontem. Saindo do mar de alma, Sunny inalou o ar fresco, permaneceu ali por alguns momentos, e então se virou para Kai. Ei, não, mano. Noite não, cara. E se empolgaram na tradução aqui também. Ei, Night, você é idiota? Não se sente tão perto da borda. O charmoso arqueiro olhou para ele e levantou uma sobrancelha. Eu posso voar, lembra? Se eu cair... Sunny zombou. Não estou preocupado com você caindo no mar amaldiçoado. Estou preocupado com algo te arrastando para dentro dele. Isso seria terrível, certo? Bastante satisfeito consigo mesmo, ele sorriu e se virou. Que bela maneira de começar o dia. Todos precisavam de um tempo para descansar e se recuperar. Eles decidiram passar um dia no arco de mármore e continuar a jornada no dia seguinte. Justo. Eu pensei que eles iam... Eu já falei isso 3 vezes, né? Eu vou falar a última, prometo. Eu pensei que eles iam passar na estátua, né, mano? Que eu acho que era melhor do que passar aí. Mas já que estão aí, não custa nada passar um diazinho só descansando e recuperando as forças. E é bom que também dá um tempo pra Santa de Pedra, né, restaurar. Como resultado, ele estava olhando fixamente para a cena que não era nada engraçada.
mas que, mesmo assim, o encheu de alegria. Oxe, de volta ao mundo real, quando tinha tempo para consumir algum entretenimento, Sunny notou um certo clichê popular. Na maioria dos dramas, webtoons e desenhos animados voltados para meninos e adolescentes, os heróis inevitavelmente acabavam passando um dia na praia durante suas aventuras. O famoso arco na praia para arrecadar dinheiro pro estúdio, né, mano? A maioria das obras tem 1 ou 2 episódios na praia, normal mesmo. Ele não sabia bem porque tal clichê existia, mas suspeitava que fosse apenas uma desculpa para mostrar os personagens femininas, vestindo apenas trajes de banho reveladores. Não que ele tivesse algo contra isso. De qualquer forma, Sunny nunca imaginou que um dia ele próprio acabaria em tal episódio. Isso é simplesmente hilário. Mal conseguindo conter a risada, Sunny olhou para seus companheiros. Mano, pensa todo mundo lá de boa, descansando, aí do nada o Sunny rindo por causa dos pensamentos dele. Que sensação estranha, né, mano? Como as armaduras e armas de todos foram danificados durante a batalha nas catacumbas, eles tiveram que manter essas memórias dentro do mar de alma por um tempo para que pudesse se restaurar, assim como a Santa de Pedra estava fazendo nas profundezas de seu núcleo das sombras. Como resultado, todos eles, incluindo o próprio Sunny, estavam vestindo apenas algumas tangas. Ah não, mano, para, não faz isso não. E no caso das meninas, sutiãs improvisados. É verdade que essas roupas íntimas rústicas não eram realmente trajes de banho, e o arco de mármore mal podia ser considerado uma praia, mesmo à noite. Mas ainda assim, a situação era engraçadamente parecida. Estava todos seminus e relaxando no meio de algo que alguém poderia chamar de aventura, então era bem parecido. Ah, ele estava de bom humor. Meu Deus. Um dia eu vou ter esse arco da praia também, mano, em alguma aventura, mano. Todos estavam ocupados fazendo suas coisas. Havia uma fogueira no meio do arco, com carne assada enchendo o ar com um aroma apetitoso. F estava cuidando dela. O corpo bronzeado e magro da caçadora musculosa parecia ter sido cortado de pedra. Como assim? Como se ela fosse uma escultura de uma deusa antiga que ganhou vida. Sunny tentou ver seu abdômen e se distraiu no meio do caminho com partes não tão pétreas de sua figura robusta. Com que ele parou pra olhar. Mas, mano, sem mouse, o que essa mina deve ter de tanquinho com a barriguinha definida não tá escrito, né, mano? Depois de alguns segundos de felicidade irrefletida, Sunny teve que desviar o olhar rapidamente. A última coisa que ele queria era pensamentos puros. Não, pera. Não é isso. A última coisa que ele queria era pensamentos puros. Vamos lá. Nephis estava ajudando o F com o café da manhã. Ao lado da vigorosa caçadora, sua figura parecia especialmente esbelta e ágil. No entanto, ela também era extremamente atlética na aparência. Sua pele de marfim contrastava agradavelmente com a pele oliva de sua turbulenta exploradora. Que visão maravilhosa. O cara tá no paraíso aí nesse dia de descanso deles, né, mano? Caefes, Cacácia e KF, Nephis e Cássia. E Kokai também, dependendo do ponto de vista, né? De um ponto de vista puramente estético, é claro. Ver a estrela da mudança daquele jeito lembrou Sunny dos primeiros dias de sua estadia no Reino dos Sonhos. As coisas eram muito mais simples naquela época. De repente, melancólico, ele desviou o olhar e verificou o que Cássia estava fazendo. A garota cega estava descansando perto do fogo, enrolada em sua linda capa, com suas feições delicadas e pequena estatura. Ela parecia extremamente adorável. Então, apareceram Kai e Caster. Sunny suspirou e olhou para seu próprio corpo magro. Honestamente, depois de todos esses meses caçando monstros, comendo carne e absorvendo fragmentos de sombra, ele parecia muito melhor do que costumava ser. Na verdade, pelos padrões humanos, ele não era nada menos que bem acima da média.
Já tá uma gracinha, então. É foda que os concorrentes dele aí nesse lugar é tudo bonitão também, né, mano? Aí ele parece não tão bonito. Por isso que eu falo, sempre que você for sair com um grupo de amigo, você não precisa ser, tipo, muito acima deles. Mas se você sair só com gente feia, você vai parecer muito top, mano. Ou nada a ver isso, nada a ver, né? Mesmo no que diz respeito a despertos, ele provavelmente poderia competir com alguns no quesito aparência. Mas aqueles dois espécimes estavam simplesmente em outro nível. Kai era alto e tinha a forma de um jovem deus, com músculos magros rolando sob sua pele impecável e uma figura esbelta que explorava para ser esculpida em uma obra-prima de mármore. Sunny podia jurar que até a luz do sol era atraída por ele, iluminando o charmoso arqueiro de uma forma que o fazia parecer o mais lindo possível. Atualmente, Kai estava cuidando de suas flechas, de alguma forma, conseguindo fazer até mesmo essa tarefa simplesmente parecer glamourosa. Caster era bem parecido, com um corpo perfeito e um ombro largo que simplesmente gritavam poder, apelo e potência. Com uma pele mais escura para combinar com sua imagem galante e máscula. Ele era, basicamente, o epítome. Com uma pele mais escura para combinar com sua imagem galante e máscula. Ele era basicamente o quê? Epítome de masculinidade. Isso era contrastado por um rosto bonito, mas gentil, os olhos verdes, bem-humorados, criando um rosto bastante tentador. Oxe, tentador, amigão, vamos com calma com essas análises aí. Sunny fez uma careta e se virou. Sabe de uma coisa? Para o inferno com essa bobagem de dia de praia. Vamos fazer algo produtivo. Amigão, para, mano. Às vezes beleza não é tudo, tá ligado? Você pode compensar com carisma, humor. Sunny, o mais feio do grupo? Provavelmente sim, né, mano? Provavelmente é o mais feio. Mas não que ele seja feio. Ele é o menos bonito, assim dizemos então, né? Bora lá, 208, algo produtivo. Justo esse nome, né? Ainda mais que ele queria fazer isso. E é bom que aqui o nome é bem maior. Só não sei o que é esse combo de 50 aqui. Caminhando até Kai, Sunny limpou a garganta e se esforçou a não cobrir os olhos. O maldito arqueiro era simplesmente deslumbrante demais. Ele ficar sem camisa em lugares lotados deveria honestamente ter sido categorizado como um perigo público no mundo real. Aí já tá exagerando, eu acho também, mano. Se não, um descuido grosseiro. Eu me pergunto como ele foi feito. Provavelmente em um laboratório secreto do governo ou em uma caldeira mágico. Ou em um caldeirão mágico. Quer dizer, não tem como esse cara ser da mesma espécie que eu, certo? Mano, imagine a mãe dele então, deve ser top também, né? Ou o pai, né? Vai saber se ele puxou o pai. Mas ele tem que ter algum bonitão na família. Depois de alguns segundos com Sunny olhando fixamente para ele, Kai sorriu educadamente. Sunny? Você quer alguma coisa? Sunny estremeceu e cobriu os olhos. Não. Não, calma. Não sorria pra mim. Oxe, calma aí, mano. Já tá sendo conquistado? Kai piscou. Tudo bem. Respirando pesadamente, Sunny olhou para ele e abaixou lentamente a mão. Assim é melhor. E sim, eu queria alguma coisa. Aí de repente se animou e apontou para o peito. O que é isso? Um acessório? O que ele é? Baixando o olhar, Sunny notou a chave misteriosa pendurada em um fio amarrado em seu pescoço. Ele realmente não queria mostrá-lo a ninguém, mas como o manto do... Calma, eu buguei aqui, mano. Manto do mariotista. Mariotista, calma aí. Eu nem fui pesquisar o que era titereiro, mano. Mas realmente esse nome também faz sentido, né? Marionetista, mano. Mas eu já tinha acostumado a falar titereiro. Por mais que eu acho que marionetista fica melhor. Mas bora lá. Se restaurando no mar de alma. Não havia muitos lugares onde ele pudesse escondê-lo. Nenhum que ele estivesse disposto a usar pelo menos.
Em que lugar ele pensou em esconder essa chave aí, mano? Dá pra ele esconder se ele quiser, né? Se ele for bem destemido, ele consegue esconder bem a chave, mano. Além disso, ninguém mais deveria ser capaz de ver a luz da divindade. Então, para eles, parecia apenas uma pequena chave de ferro. Sunny franziu a testa. Não é um acessório, é uma chave. Kai hesitou. Hã? O que ela abre? Sunny deu de ombros. Como eu poderia saber? O charmoso arqueiro parecia um pouco confuso. Mas se não é um acessório e não abre nada, por que você está carregando isso por aí? Suas perguntas estavam começando a ficar cansativas. Sunny suspirou. Para abrir alguma coisa, é claro. Kai coçou o nariz. Mas você acabou de dizer que não sabe o que ele abre. Ué, não é porque ele não sabe o que abre que não abre nada, né? Sunny quer abrir algo com ele, só não sabe o que ele quer abrir ainda. Sunny cerrou os dentes. É uma maldita chave, certo? Então ela tem que abrir alguma coisa. Eu só carrego por aí, caso eu encontre algo que possa ser aberto por essa maldita chave. O que é tão difícil de entender? O belo arqueiro lançou-lhe um olhar estranho. Ah, entendo. Isso definitivamente faz sentido. Calma aí também, Sunny, você tá se passando. Não precisa se estressar só com isso. Maldição. Não foi assim que planejei abordá-lo. Sunny mudou instantaneamente sua expressão e olhou para Kai com um largo sorriso. Isso é assustador, dependendo como você faz. A mudança repentina pareceu meio assustadora, exatamente. Foi o que eu falei, mano. Não é assim tão fácil parecer bonzinho. O que eu queria dizer Night, meu caro amigo. Somos amigos, certo? De qualquer forma, o que eu queria dizer é que eu espero que essa resposta satisfaça sua curiosidade. Isso é algo que um amigo diria, certo? O jovem charmoso lançou-lhe um olhar duvidoso. Eu acho? Sunny abriu mais o sorriso, sentindo o rosto doer um pouco. Ótimo, então somos amigos. Bem, alguns poderiam dizer que é seu dia de sorte, amigo. Porque hoje é hoje. Calma. Porque hoje é só hoje, provavelmente. O maravilhoso empório de Sunny oferece aos clientes um acordo de amizade exclusivo, só para amigos. Você não tem sorte? Kai tossiu de repente. Não era o espólio brilhante de Sunny da última vez? Sunny pescou. Oi? Bem, não importa. O acordo continua de pé. Você está interessado ou não? O arqueiro demorou por alguns momentos e então disse cautelosamente. Mas Sunny, você ainda não me diz exatamente o que esse acordo envolve. É um acordo para clientes que você considera amigos ou você está tentando me vender sua amizade? Oh, o cara é sagaz também, não, mano? Ou espera, você quer comprar a minha ou ambos? Estou tão confuso. Como se esperasse por essa resposta, Sunny assentiu energeticamente. Sim, fico feliz que você tenha perguntado. Na verdade, tenho um item incrível que quero vender. É tão incrível que estou até relutante em me desfazer dele. Mas como você é meu amigo, estou disposto a dá-lo, praticamente de graça. Desconto total de amizade, só para você. Não precisa me agradecer, sério. Atraído pelo barulho, os outros deixaram o que estavam fazendo e agora estavam olhando para os dois. F se distraiu da preparação da carne e agora estava observando o circo com um sorriso expectante. Cuidado para não queimar a comida de geral, amigona. Só que tu fica responsável pela comida, não? Antes, no começo, a Nefis não deixava o Sunny tocar na comida, lembra? Só ela que fazia. Agora eu acho que é a F que faz só. Percebendo que agora ele era o centro das atenções, Kai suspirou. Tudo bem, eu aceito. O que é esse item incrível que você quer me vender? Sunny permaneceu em silêncio por alguns momentos e, de repente, parou de sorrir. É só uma coisa que tinha juntando poeira no meu mar de alma. É uma memória que pode servir como um suplemento infinito de flechas, contando que você nunca não erre. Os olhos do belo arqueiro de repente se iluminaram. Ele olhou para sua aljava e disse: Espera, sério? Você realmente tem uma memória dessas? Depois de pensar sobre isso por um longo tempo, Sunny decidiu dar a flecha de sangue para Kai. Ter o arqueiro da sua corte armado com ela tornaria muito mais fáceis durante essa jornada. Tornaria muitas coisas mais fáceis, no caso. Ele poderia potencialmente ganhar um arco no futuro e aprendê-lo a usá-lo, mas não seria tão cedo. Além disso,
Com o quão perigoso era o encantamento da flecha de sangue, nada menos que excelência em lançar flechas poderia ser usado. Exatamente, esse não é o arco para alguém que não sabe usar, né, mano? E muito menos para alguém que queira aprender. Pega um arco normal e com o tempo você vai usando um melhor, mano. Excelência levava muito tempo para ser alcançado, tempo que ele não tinha. Então dá-la a um arqueiro habilidoso como o Kai era uma decisão melhor. Mano, eu acho que o Kai não arrumaria um arco tão cedo desse nível, né, mano? Ia demorar muito pra ele arrumar um arco assim tão roubado, mano. Os encontros recentes com as aranhas de ferro só fizeram com que Sunny tivesse mais certeza de que essa era a coisa certa a fazer. Mas ele não iria dar isso de graça. Sim, eu tenho essa memória. Então ele acrescentou casualmente. Ah, esqueci de dizer. Ele pode fornecer um suplemento infinito de flechas. E todas essas flechas serão de nível ascendente. Um silêncio grave caiu sobre o arco de mármore. O senhor possui uma memória ascendente? Essa pergunta foi feita por Caster. Kai não precisou perguntar, porque ele já sabia que Sunny estava falando a verdade. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Na Costa Esquecida, memórias ascendentes eram extremamente raras, por uma razão óbvia. Adormecidos só conseguiam uma derrotando uma criatura do pesadelo caída, e não havia muitas pessoas capazes de tal feito. Somando isso, havia o fato de que nem toda morte forneceria uma memória. Na verdade, a maioria não fornecia nada. Receber uma era um sonho de todo habitante da Cidade das Trevas. Sunny deu de ombros. Ah, eu tenho algumas. Por quê? Algumas é sacanagem, né, mano? Falar no plural, algo tão raro assim de conseguir. A outra era a armadura de Onyx, que estava quebrada e inútil, mas eles não precisavam saber disso, honestamente. Ele sorriu. Só as melhores mercadorias no surpreende Empório de Sunny. Espera, surpreendente? Ah, quem se importa? Ah, eu pensei que eu que tava traduzido errado, mas não, ele que tava falando errado mesmo. Ah, quem se importa? Você entendeu o sentimento. Caster balançou a cabeça. Como você conseguiu uma memória ascendente? Você? Ai, calma lá também, esse você aí não estava no final não. Eu ficaria puto com esse você no final. O sorriso congelou no rosto de Sunny. Quando ele falou, alguns momentos depois, todo o humor tinha sumido de sua voz, substituída por frieza. Bem, se você precisa saber, eu consegui matando uma besta caída, antes que pergunte. Dessa vez, eu não precisei sacudir meu dedo ou cuspir. Eu só olhei pra ela e ela morreu. Começou, mano, começou. E o mais engraçado é que o Caster sabe que ele tá falando a verdade, entre aspas, né, mano? Mas o Kai, no caso, sabe que ele tá falando a verdade, mas o Caster não, mano. Vai precisar que era paranoia do Sunny ainda. Então, ele virou a cabeça e olhou diretamente para Caster. Sou muito proficiente em matar coisas, sabia? Eu gostei. Esse capítulo foi bom, mano. Quero ver os próximos. Deixa eu ver se tem algum comentário da hora. Ih, não vai carregar. Mas enquanto isso, família. Opa, carregou. Denise suas meias verdades. Não tem meias verdades nada, é mentira. Eu só olhei, sabe? Mano, por isso que eu gosto de ler o comentário, mano. Os caras ficam zoando muito também, né? E família, comentem aí. Esse site eu achei muito melhor pra ler, mano. Vocês viram? Eu consegui ler com mais proficiência, assim dizemos. As frases tá bem mais formadas. Porém, a tradução de algumas coisas está mudada, como memórias e lugares, mano. Isso pode pegar um pouco. E também traduzir o nome do Kai, né? O Knight dele, mano. Então pode ser que fique estranho. Mas comenta aí, qual desses dois sites vocês preferem que eu leia, fechou? Então se vocês gostaram, se inscreve no canal, dá like e até a próxima. Valeu!